no fundo, quem te promove são pessoas que te observam, né? Então, eu acho que o conselho que eu daria, Maria Rita, é atitude, né? Primeiro, eu gostaria, né, de agradecer você aqui estar com a gente, participando, né, dessa edição do ADM.co. Um prazer ter você aqui com a gente, Fábio. O prazer foi meu, agradeço a oportunidade aí tua, né, de ter proposto isso, e do próprio Conselho Regional de Administração. Uma oportunidade rica, né, de fazer trocas de experiências. Bom, então para a gente começar, há uma curiosidade muito grande assim das pessoas que acompanham aqui o nosso canal. Eles procuram muito saber um pouco sobre o início da trajetória, né, dos líderes, dos executivos de sucesso aqui do Brasil. Então eu gostaria que você começasse aqui o programa falando um pouco sobre a sua infância, falando um pouco sobre a sua família, como é que era o Fábio criança, o que é que gostava de fazer, se já imaginava ser da área executiva. Na verdade, eu nasci no Brás, né? Meu pai, minha mãe era professora, nasceu em Itu, veio para São Paulo. E meu pai era italiano, chegou no Brasil com 35 anos de idade. Meu pai era topógrafo, mas não exerceu a profissão aqui no Brasil. E eu estudei um pouco no Brás, ali no Colégio Romão Pulgari, depois na Moca, no Colégio Firmino de Proença. Enfim, naquela fase em que a gente fazia tudo a pé, sozinho, né? As mães não ficavam preocupadas em casa, né? E a E aí, vontade, né, de se tornar administrador? Quando surgiu? Como é que foi esse desejo, né, pela profissão? essas coisas, acho que elas vão sendo meio sapo na água fervendo, né? Você vai diluindo. Eu lembro que na minha adolescência, né, por volta dos meus 15, 16 anos, eu atuava muito na escola, porque eu organizava lá os times de voleibol, depois eu também me candidatava a dar aulas de religião e fazia voluntariamente angariações de recursos para a escola, para fazer todos os prêmios dos brindes nas quermesses. Então eu sempre estava um pouco à frente disso, né? Eu gostava de pegar esses desafios. Acho que de alguma maneira, depois, logo no início da minha carreira, mesmo como funcionário comum, eu ainda fazia eventos, fazia viagens de final de semana para Paraty, fazia churrascos em colônia de férias. Então, eu estava sempre, de alguma maneira, envolvido em eventos e tudo, né? Acho que daí é que veio um pouco dessa aptidão, né? Bom, na faculdade a gente também costuma perguntar se tinha alguma disciplina que você gostava, que já dava uma dica, né? Você atuou por mais de 35 anos nos setores de seguradoras, financeiras, então a gente imagina que você gostava das disciplinas mais voltadas, né, à gestão de finanças. É verdade isso? Como é que era você na faculdade? Eu, na realidade, entrei na faculdade meio que concomitantemente que eu entrei na Porto, né? Então, e na Porto também no início da década de 80 para 90, ela também crescia muito. Eu acho que o que mais me chamava a atenção na faculdade eram as matérias de organização e método, que é o famoso OM que tinha na época, e que para mim era muito relevante, porque como a empresa mudava muito, tinha pouca tecnologia, tinha muita logística envolvida nos processos e aquela percepção de poder usar ferramentas que contribuíssem para isso me chamou muita atenção. E as matérias ligadas à economia, né? História da economia em geral era algo que me chamava muita atenção também. Bom, dos 35 anos, como eu falei, de carreira, 19, né, foram dentro da Porto. Você acabou de nos contar que Foi nos 35, né, foram Maria? todos os 35 na Foram Porto, 35. olha. Coisa Então, rara, mas foi. conta pra gente como é que foi esse início lá, porque você galgou, né, sua trajetória lá dentro, chegando à cadeira de CEO e depois também se tornando integrante do conselho. Fala pra gente um pouco. Eu, na realidade, entrei como office boy na Porto Seguro, né, que era a primeira profissão dos garotos, né? E fui navegando em vários cargos, várias oportunidades que tinha. Como eu disse, na década de 80 e 90 a empresa crescia muito, ela dobrava de tamanho quase uma vez por ano. Então, sempre tinha oportunidades, em geral, a cada 5 anos eu tinha algum tipo de movimentação. Ocupei vários cargos na área de cobrança financeira, depois eu fui seguindo para
para áreas técnicas, né, análise de contrato, análise de riscos, até chegar na parte operacional. Fui diretor operacional. De diretor operacional, eu também acumulei a função de diretoria de vida e previdência de todos os produtos de pessoas. Eu acho que foi o ponto fundamental aí na época para o Jaime Garfinkel, que era o CEO, mas também o fundador e o principal acionista. Estava já em busca de sucessores, né, para desenvolver um processo então mais de longo prazo, com calma. Acho que esse acerto que eu fiz no Vida e Previdência, acho que consolidou uma imagem que ele e os outros dois diretores que o ajudavam tinham, e aí fui convidado a ser CEO, isso em 2006, né? E a empresa tinha que passar por um processo de profissionalização, porque é uma empresa que cresceu muito, vinha muito com processos pioneiros, né? Precisava organizar isso. Abriu o capital em 2004, então precisava também fazer todas as melhores práticas políticas de governança, preparar o conselho, que era uma preocupação do Jaime, também contribuiu bastante com isso. E depois que a gente, então, consolidou todo esse processo, profissionalização e sucessão, eu fui para o conselho, fiquei lá por praticamente 2 anos, né, e não renovei, porque eu tinha outras ideias de outros projetos que podiam entrar em conflito com a empresa, então nós optamos em que eu saísse do conselho também. Bom, durante a sua passagem pela Porto, o que é que você acha que pode ser considerado um dos maiores desafios, né? Eu sei que você esteve muito ligado a grandes transformações como o fortalecimento da governança, né? E a criação do próprio conselho. Seriam esses dois grandes desafios ou você acrescentaria mais algum? Eu acho que são estágios diferentes, né? Eu acho que se você pegar um recorte de 12 anos que eu fui como CEO, né, tirando fora as outras posições anteriores, acho que eu dividiria isso em dois blocos. Acho que no primeiro bloco, vamos colocar assim, os primeiros 6 anos, eu basicamente estava atuando muito para o universo da operação da empresa, né? Era cuidar dos processos, era preparar a empresa para o crescimento, para o desenvolvimento de novos produtos, e não tinha políticas de aposentadoria, então você tinha muita gente ocupando o cargo que evitava que os jovens também pudessem vislumbrar a oportunidade de crescimento. Então a gente fez muita coisa nesse sentido. Então, para mim, acho que o principal desafio foi montar um time de executivos que tivesse alinhado, né, com esse propósito da Porto Seguro e que principalmente tivesse uma conexão entre todos eles, né? A cultura da Porto, até era um pedido muito forte do Jaime para mim, é que, independente das mudanças que nós fizéssemos, a gente preservasse a identidade da empresa, aquilo que fez a empresa chegar onde ela chegou. Então, a gente precisava ter executivos jovens, prata da casa, mas que tivessem muito alinhados com essa cultura da companhia. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto foi eu dominar o meu ímpeto porque considerando o meu crescimento, né, de boy a CEO, teve muita cotovelada até chegar lá, né? Quer dizer, é um ambiente todo mundo disputando os mesmos espaços, então você tem uma jornada muito atuante, muito imprime muita presença. Então aquele prazer de resolver os problemas e tudo, quando você está como CEO, isso o ideal seria que você seja o último a falar, né? Ouça todo mundo, até uma maneira de você observar como é que seu time funciona, como é que são os processos decisórios, né? Mapear melhor as pessoas. Então, para mim, acho que o grande desafio foi perceber que eu tinha que ouvir muito mais do que falar, né? E isso é que poderia me potencializar como CEO, né? Sim. Depois, um outro ponto que acho que foi desafio nesse ponto, que era preservar uma cultura de humildade, né, nas lideranças e em todos os funcionários, porque nós estamos falando de uma empresa que, apesar de ser uma seguradora, ela é muito pautada no corretor, que é o canal de distribuição, nos prestadores que entram nas casas dos clientes, que socorrem as pessoas em situações de emergência, os funcionários que atendem os clientes e que fazem as pontes com esses dois agentes, né, corretores e prestadores. Então, a dependência da empresa das pessoas é muito grande. Então, e se você não tiver uma cultura de simplicidade, de abertura, de disponibilidade, de humildade, você transmite uma mensagem para esses agentes que permite que eles façam os mesmos a hora que eles estão em ação, né? Então, e não é fácil, porque parece que é simples, mas a hora que você vai buscar
executivos no mercado, tem muita gente que é muito ligado a questões de vaidade, de ego. Então, eh, a cultura nem sempre absorvia todo mundo, né? Então, acho que esse foi o grande desafio que a gente teve nessa etapa. E, obviamente, que nos últimos 6 anos foi consolidar todo o processo de sucessão, escolher o meu sucessor, depois a consolidar a estrutura de governança em um conselho para que preparasse a saída do Jaime, como já aconteceu, a entrada do Bruno Garfinkel, que é o filho do Jaime. Então, tudo isso exigiu da gente muita atenção, porque você tem muita pressão no mercado, as melhores práticas são muito cobradas, mas você tem que ter o cuidado de saber qual é o melhor momento para a empresa, né? Não sair simplesmente fazendo as coisas por modismos, né? Então isso exige muita sutileza, E o né? que é que significa essa expressão preparar meu sucessor, né? Como é que é esse processo? Em que momento você entende que chegou a hora de você escolher, né, alguém ou então preparar aquela pessoa que foi escolhida pelo conselho? Enfim, como é que funciona isso? Primeiro, acho que tem que ter uma conexão com o propósito da empresa e com o seu propósito, né? No meu caso, por exemplo, o meu propósito era fazer com que a companhia se profissionalizasse e encaminhasse os processos sucessórios. Eu fui o primeiro CEO dentro de uma história de uma empresa familiar, em que só tanto o seu Abraão, que era o pai do Jaime, depois o próprio Jaime, que assumiu no falecimento do seu Abraão. Então, eu nunca tinha tido um CEO que não fosse da família, vamos chamar assim. Mas eu tinha um propósito lá, pelas minhas próprias características, né? Eu sou uma pessoa mais estrategista, tenho uma visão mais ampla, muito da minha competência é entender as questões, entender os desafios, construir as pontes para o futuro, né? Viabilizar para que as transformações, as mudanças aconteçam. E nós fizemos tudo isso. E a empresa caminhou, então, num ponto em que, em 2015, 2016, mais ou menos, ela já estava com a boa parte de todos os seus softwares e hardwares trocados, todos os escritórios no Brasil tinham feito retrofit, a empresa já estava com todas as políticas de governança instaladas, então ela começava, então, agora, o maior desafio era o crescimento dela. Isso implicaria em ter, provavelmente, um profissional ou um executivo que fosse muito mais atuante nas estratégias de venda, no crescimento de negócios. E, portanto, a gente começou a pensar na possibilidade de colocar um CEO que pudesse estar mais sintonizado com os desafios que tinham dali para frente, né? Então, em 12 anos, a gente organizou tudo, se estruturou para que a empresa voltasse a ter largos crescimentos, né? E, portanto, o novo CEO tem muito mais competência para isso do que eu teria, né? A gente costuma dizer que o melhor sucessor é aquele que é melhor do que a gente, né? Eu Sim. acho que tem que ter um pouco dessa consciência mesmo, né? E não ficar preso na vaidade de que a gente é capaz de tudo, né? E, acima de tudo, os interesses da empresa têm que estar acima dos nossos, né? Com certeza. E como você define a sua liderança? Eu estou te perguntando isso porque, pesquisando sobre você, eu vi que você afirma que sempre adotou uma gestão, na sua gestão, os arquétipos da antroposofia e da teoria do caórdico. Eu queria saber eu gostaria que você explicasse para a gente, né, o que elas significam e como elas sustentam a sua liderança. Eu fiquei muito curiosa quando eu li isso. Eu falei, não, vou ter que perguntar isso, eu preciso perguntar isso para o Fábio. Legal. De fato, isso desperta um pouco de curiosidade. Vou tentar ser breve aqui, porque essas coisas são um pouco filosóficas, mas, na realidade, a antroposofia ela tem vários arquétipos que constrói, mas ela é muito baseada no ser humano, né? Então, ela parte da premissa que o ser humano tem um processo evolutivo natural. Aí depois você tem um dos arquétipos aos setênios, então a cada 7 anos as pessoas sofrem transformações. Você tem as atitudes anímicas, os temperamentos, você tem vários arquétipos. Dentro do ser humano você tem esse ser humano dividido em pensar, sentir e querer, né? E dentro do mundo organizacional, você também tem uma leitura antroposófica de que uma empresa se divide em 4 dimensões, que a gente chama de visão quadrimembrada, que é identidade, relações, processos e recursos. E uma empresa é feita de pessoas. No caso da Porto Seguro, na época, até eu sair lá de CEO, ela estava com 15 mil funcionários, está falando de 15 mil famílias, 10 mil prestadores, 60 mil corretores que vendem seu produto. Então, é muita alma fazendo aquela empresa acontecer. Então, você ter essa consciência que tem coisas que você não vai controlar.
as pessoas vão ser diferentes mesmo por natureza, por estilos, por gênero, por interesses, por várias razões. E você precisa ter uma organização que consiga acolher essas diferenças, conectando todo mundo para um lugar comum, né, que seria o propósito da companhia. Então, essa visão antroposófica, que respeita o tempo do indivíduo e promove as mudanças dentro desse tempo, porque às vezes você pode acelerar uma mudança que dá a impressão que em 6 meses você fez, mas o que você fica catando de cacos e o tempo que você gasta depois com boicotes e por coisas, efeitos colaterais que vão acontecendo. Porque se você tivesse feito essa mudança em um ano, você talvez tivesse consolidado com muito mais rapidez. Então, não dá para ignorar que o ser humano não tem o mesmo tempo que tem os processos e principalmente a tecnologia. Então, a antroposofia respeita muito isso. E essa capacidade da antroposofia de ter esse olhar humano permite você capacitar as lideranças. Por exemplo, existe um arquétipo que é a gestão de conflitos. Entender que conflitos faz parte da natureza humana, eles estão lá, ainda mais em ambientes que são competitivos, e as lideranças precisam entender quando esses conflitos estão no campo saudável e quando não estão no campo saudável, quando eles podem agir como mediadores e quando eles não podem. Então, a gente preparava todas as nossas lideranças, todos os gerentes, diretores, mais de 400 líderes, eram preparados nesses arquétipos, né? Como são até hoje, me parece. E o Kaord, que eu conheci até num curso que eu fiz na Amanaki, com o Oscar Motomura, que veio até da liderança caórdica, né? Que é do fundador da Visa, e ele trabalha muito esse conceito da liderança partindo como inspiração à natureza, né? Porque a natureza, no fundo, não tem uma liderança clara, mas os processos estão lá, eles acontecem, eles têm suas simbioses, suas conectividades, mas tem espaço para todo mundo, né? Desde a pequena plantinha que precisa de um pouco de sol, as que crescem mais, as que crescem menos, tudo é aproveitado na natureza, nada é descartado. Então, o caórdico ele traz muita inspiração para o que a gente chama, e eu gosto muito dessa visão, que é a liderança biológica, né? Então, esses dois arquétipos é que me motivavam a construir as políticas de recursos humanos e fazer a turma atuar, gerar resultados, mas com alguma filosofia por trás, né? Antes da gente partir para saber um pouco mais sobre o mercado, né, o atual mercado que você está atuando, a sua história, né, como a gente já falou aqui, você entrou como office boy e chegou à cadeira de CEO. E isso é uma história muito motivacional, as pessoas ouvem isso e se sentem inspiradas. E a minha curiosidade é, como você se preparou, né, durante toda essa trajetória? A gente sabe que você fez a faculdade de administração, mas também eu imagino que você tenha feito outros cursos, que você tenha se especializado. Então, que dica você dá? Eu sei que é muito curto o tempo, mas que dica você dá, assim, de que forma, como as pessoas podem se preparar para sempre estarem galgando novas funções, novos cargos, sempre crescendo dentro de uma organização? Maria Rita, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que tem algumas coisas que me impulsionaram a minha carreira, acho que dentre elas é uma curiosidade, eu sou uma pessoa muito curiosa, quer dizer, eu sempre vou em busca das razões das coisas, das origens, e eu tenho um certo inconformismo também, então eu costumo dizer que hoje eu poderia me comparar a um profissional Waze, né? Porque o Waze erra o caminho, ele não fica reclamando que você errou o caminho, né? Ele vai lá e fala, bom, então agora pega a próxima direita. Você errou de novo, ele fala, agora você pega a próxima esquerda. Ele quer te levar para o objetivo que é o seu destino, né? E eu vejo às vezes que as pessoas param diante dos problemas, ficam reclamando, lamentando, ou porque não tem recurso. Então, eu sempre fui na linha de que, bom, não dá para ir para a direita, vai pela esquerda, volta, não dá, semana que vem tenta de novo. Então, eu sempre procurei achar caminhos, né? Ao invés de achar problemas, né? Então, eu acho que foi um ponto muito importante. Depois eu tive uma fase que o RH de uma empresa, lá na década de 80, basicamente era recrutar pessoas, né? Era a parte administrativa. Não tinha desenvolvimento de RH. Então, você fazia meio que sozinho as coisas. E eu lembro até hoje que o primeiro cargo que eu peguei de chefia, eu fiquei apavorado. Eu falei, pô, se eu tiver que mandar uma pessoa embora amanhã, o que eu faço? Eu nunca fiz isso na minha vida, né? Como é que eu falo com a pessoa? Eu estava apavorado. E aí eu fui atrás de um curso, na época existia não sei nem se existe mais hoje, que era IOB, e eles vendiam cursos por apostilas. Eu lembro que chegou uma caixa de papelão gigante em casa, devia ter umas 4, 5 apostilas, e lá tinha tudo sobre como dar feedback, fazer avaliação das pessoas, tudo que se fala hoje. Mas o que seria hoje
um curso online, né? O meu veio por intermédio de apostilas. Então, acho que é isso. E hoje em dia, tudo é muito mais fácil, né? Eu acho que não dá mais para parar. As pessoas vão ter que entender o mercado, ficar atentos à tendência, o que está para acontecer, ficar de olho na geração milênio, o que está por vir. E esse executivo ou esse profissional que quer crescer na carreira, ele tem que estar entregando bem o que ele está fazendo hoje, mas tem que estar conectando com tudo que está por vir, né? O que ele não sabe, ele tem que procurar saber, vai procurar se informar, faz curso, né? Eu sempre fui muito autodidata, né? Eu ia em busca das questões. Tem uma reunião semana que vem, um tema que eu não sei muito bem, vou procurar saber, vou falar com pessoas que sejam da área, vou me preparar minimamente para não entrar tão zerado na. Então, acho que isso começa a fazer diferença à medida que, no fundo, quem te promove são pessoas que te observam, né? Então, eu acho que o conselho que eu daria, Maria Rita, é atitude, né? Uma pessoa que tem atitude, ela com certeza vai se destacar em qualquer circunstância, né? Bacana. Bom, Fábio, você hoje é diretor, fundador do Adeline Instituto, um instituto que fomenta a produção da arte contemporânea. Queria saber como surgiu esse projeto na sua vida, que traz o nome da sua avó, né, Adelina, Da minha mãe, da sua mãe. É. E eu queria saber também se tem alguma coisa a ver com a sua especialização, que você é especialista em museologia, curadoria e colecionismo pelo Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo, é isso? Foi uma alegria isso aí. Na realidade, eu estava já na minha fase, que eu estava concluindo o processo de sucessão, né, entre CEO para conselho, e depois de conselho eu não saberia quanto tempo eu ficaria ainda na Porto. E eu sempre fui, ao longo da minha jornada, sempre gostei de arte, fiz algumas aquisições, né, tenho uma boa coleção de arte, e eu tinha uma relação com a arte interessante, porque quando eu olhava a minha coleção, elas não tinham uma linha sistêmica, né, como alguém que coleciona selo ou alguém que coleciona um determinado artista. Ela era bastante fragmentada, mas a única coisa que tinha uma linha condutora na minha coleção é que a minha decisão de compra sempre era a história a forma como o artista, ou como ele produziu, portanto é o desafio da produção, ou a biografia desse artista, que é uma coisa louca, como o artista realmente vive de arte e todo o background que existe por trás disso, que as pessoas acham que o artista é um cara zen, né, criativo, mas o cara tem para viver de arte, tem processo, tem logística, tem inteligência, tem network, é uma coisa louca. Aí eu falei, pô, mas tá bom, como é que eu vou fazer então para me aprofundar um pouco mais disso? E eu falei assim, pô, apenas sendo colecionador não está me deixando satisfeito. Então, antes de começar a me aventurar mais, eu resolvi fazer essa pós-graduação na Belas Artes, porque ela me daria essa visão fora do circuito comercial da arte, que é a aquisição dela, né? E sim, eu queria ver um pouco mais como é que era a visão dos museus, como é que era a visão até mesmo da curadoria, né? Sim. O curador hoje é o crítico de arte de antigamente, né? E aí fiz essa pós, que foi maravilhosa, muito bem colocada, tive uma orientação brilhante lá do Roberto Bertani, que foi um professor espetacular, lá do Cauê Alves também, que atualmente é o curador lá do MAN. E assim fiz. Aí eu comecei a construir o projeto da Adelina, que era um instituto que trabalhava em cima do fomento dos artistas, que me remetem muito, o artista jovem, ao que seriam as startups, quando eu montei a Oxigênio, por exemplo, também lá na Porto, né? Precisa de espaço, precisa de oportunidade, tem artista bom, tem artista que não é tão bom. E comecei a me aventurar nisso. E tinha que dar um nome para o projeto. Minha mãe, infelizmente, morreu cedo, mas minha mãe tinha valores assim espetaculares, tudo que eu queria presente nesse projeto. Então, acabei dando o nome dela, que é um nome feminino, e ao mesmo tempo é um nome forte, né? E minha mãe foi professora, a gente ia trabalhar muito com cursos ligados à arte também. Daí veio essa ideia de abrir o Adelina Instituto, que é o que está lá até hoje, e a gente foca bastante os artistas jovens, né? Projetos ligados a prêmios de fotografia, prêmios para curadores. Estamos lá há 4 anos já nessa luta. E como é que você vê a importância de empresas apoiarem também o setor artístico, né, aqui no Brasil? A gente sabe que, como você mesmo falou, a vida artística não é fácil
e muitos deles precisam desse incentivo, né, que às vezes vem do governo, mas às vezes vem do setor privado. Como é que você vê esse apoio, principalmente a Porto, que também teve e tem ainda uma iniciativa de apoio cultural muito grande, né? Ela faz esse tipo de trabalho. A Porto sempre se conectou muito com o teatro, né? Isso desde lá da década de 80, 90, o Jaime, inclusive, foi promissor disso e abriu uma oportunidades aí, inúmeras aí para o segmento de teatro. E mas eu vejo assim, Maria Rita, não é muito diferente do resto do mundo, né? A arte, de fato, sempre, de alguma maneira, sempre foi ou financiada pela elite, né? De alguma maneira, quando você olha pela ótica dos artistas, né? E dos seus ateliês e suas produções, e os colecionadores que compram, né? E Uhum. aí tem N vertentes para essa compra. E agora, do ponto de vista, você tem meios e formatos diferentes de cada governo apoiar esse tipo de coisa, mas em geral no mundo todo o governo é bastante presente nesse processo de apoio, né, e de suporte à arte. No Brasil essa coisa é muito cíclica, porque depende muito de cada governo, é um pouco do que está acontecendo agora, né, que o governo infelizmente tem uma visão um pouco distorcida, até a tal famosa lei Rouanet, que não se chama mais assim, no fundo teve falhas no passado e como tudo, né, como no governo, como nas iniciativas, nas empresas privadas, você sempre tem falhas, né? E o problema é que você tem que olhar para isso como um processo evolutivo e não fazer disso um bicho-papão. Tem muita coisa séria, eu acho que é minoria dos problemas que tem lá hoje. E, de fato, você tem a maioria dos museus, institutos, espaços museológicos, projetos muito bonitos espalhados pelo Brasil como um todo que dependem desse apoio. As empresas, de certa forma, ficam confortáveis, porque, no fundo, o subsídio nada mais é do que a isenção do imposto. Então, as empresas de alguma maneira, acabam usando esse caminho. Eu sempre tive uma crença de que a arte, atrás da arte, você tem a inovação, você tem a criação, você tem a criatividade, você tem processos. São habilidades e competências que faz parte do mundo organizacional, né? Então, essa aproximação da empresa com a arte é algo que sempre me agradou muito, seja pela sensibilidade, seja pela capacidade de sair fora da caixa, de questionar o que está aí hoje, né, que é um pouco da arte contemporânea, essa visão crítica, né? Uhum. Exercer a autonomia, né? Que as pessoas acham que a autonomia é poder apertar o botão, né? Quando etimologicamente falando, a autonomia é pensar com a própria cabeça. E é um pouco do que o artista faz, né? E é o que as empresas cada vez mais precisam criar mecanismos de criar esse contexto. As pessoas têm que estar pautadas por um propósito, por princípios e valores da empresa, mas se elas não tiverem espaço para pensarem, para criarem, para errarem, as empresas vão perdendo sua razão de ser, né? Vão virando processos automáticos. Então, eu acho que é possível, sim, aliar a arte com organizações, iniciativa privada. Bom, você, além de tudo isso que a gente já falou, também é investidor, mentoring, coaching e membro associado do IBGC e da BR Angels, que é um grupo seleto, né, que promove o desenvolvimento de startups. Você se considera uma pessoa inquieta, ou seja, gosta de estar participando de vários movimentos, de estar participando de vários grupos para estar sempre antenado? Essa é uma realidade da sua personalidade, Fábio? Ah, sim, com certeza. Para quem cuidava de 26 empresas, né, e com 15 mil funcionários e 10 mil pessoas, você imagina a quantidade de problemas e questões para serem encaminhadas. Então, chega uma hora que você aprende a lidar com esse processo, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E também, Maria Rita, o que eu vejo é assim, quando você está dentro do mundo organizacional, as coisas chegam até você, é inevitável, né? Então tá lá, você está no meio de uma pandemia, não tem jeito. Bom, tudo quanto é problema vai vir, que decisões que nós vamos tomar, como é que nós vamos encaminhar, abre, fecha, delivery não, põe as pessoas em casa não, que tecnologia usa. Agora, quando você está fora, você tem que correr atrás das coisas, as coisas não chegam para você. Então, parte dessa inquietude também tem a ver com eu estar montando um mosaico, né? Onde dentro dessa rede de ocupações e de atividades, às vezes algumas remuneradas, outras não, outras em forma de investimento, outras ou não, eu consigo de alguma maneira estar sintonizado com o que está acontecendo no Brasil, no mundo, nos negócios, nas empresas, né? Então, o BGC é ligado à governança, então para participar de conselhos, ser membro de conselho, agora mesmo estou fazendo um curso de SG
do IBGC, que é espetacular, porque cada vez mais isso vai se falar nos conselhos. Então, se eu sou convidado para participar de um conselho, eu preciso estar sintonizado com isso. Na BR Anjos, eu estou com mais 150 executivos de mercado, conselheiros, investidores. Então, você também cria uma rede de troca de informações. Startups, você tem que estar analisando essas startups, que, desde coisas ligadas a financeiras, coisas ligadas à saúde, principalmente varejo, que é uma coisa que está bastante intensa, logística. Então, tudo isso permite criar esse cipoal, né, de informações que me mantém vivo, né, porque senão eu vou ficar alienado, né? E como é que você vê esse mercado das startups, né? Esse cenário, na verdade, melhor dizendo, das startups? A gente teve um boom muito grande de unicórnios, isso movimentou, aqueceu muito, né, esse setor. Como é que você vê isso hoje, né? De 5 anos para cá, mais ou menos? Eu acho que tem um pouco dessa questão de que, de fato, você tem uma profusão de startups, porque você teve, e tem, né, aliás, muitos processos ainda que precisam ser revisitados, né? O Brasil ainda tem muitos gaps ligados à tecnologia e processos principalmente. Então, vai surgir muita coisa, considerando que você tem muita empresa grande, grandes conglomerados, que pelo seu tamanho, pelos seus designs e governança, muitas vezes não tem velocidade de processo de mudança. Às vezes tem empresa, inclusive, que às vezes por políticas de tecnologia, de TI, às vezes não consegue sequer usar um software free, porque a política não permite que um analista lá use um software que está em fase beta, por exemplo. Então você tem um grande desafio, que eu acho que essas coisas vão se resolver no tempo, que é, por que a inovação surge fora? Porque fora pode, não tem governança, não tem compliance, o cara testa o que ele quiser, ele compra um notebook na Santa Efigênia, ele baixa um software qualquer que não tem licença. Quando você vai para dentro das organizações muito estruturadas, nada pode. Então, esse extremismo faz com que o novo esteja acontecendo fora. Então, é mais fácil as empresas comprarem algo que já passou por uma curva de aprendizagem, já passou de uma etapa de consolidação, você põe para dentro e organiza aquele negócio. E também eu vivi isso muito. Inovação necessariamente não está associada a dinheiro. Então, você tem muita empresa que tem muito capital, muito recurso, mas não consegue pensar em coisas novas. Porque, em geral, a criatividade e a inovação está exatamente onde você tem escassez, onde você tem carência, né? O ideal seria que as empresas, de fato, gerassem carências e falta de recursos, porque eu acho que é aí que as pessoas começam a se movimentar, né? O que está acontecendo, na minha visão, é uma reestruturação. As próprias startups estão percebendo que buscar apoio financeiro, às vezes, isolado, em pessoas que não vão dar uma contribuição, que não é só o dinheiro, mas muitas vezes é um network, a experiência, conhecimento. E os próprios investidores, a meu exemplo mesmo, eu cheguei a investir em várias startups sozinho, e você bate cabeça, porque a taxa de sucesso é baixa, não é alta. E, portanto, você precisa ter 15, 20, 30 startups na sua carteira para que 5, 6 vão dar certo. Uhum. E é muito solitário você ficar nesse mercado de investidor. Então, essas associações, a exemplo da BR Anjos, que eu participo, tem toda uma metodologia, né? Em que a gente vai desde os interesses, análise de startup, depois tem os comitês, tem os grupos de análise que a gente participa, e participa voluntariamente, até porque seu capital está lá também. E então, essas associações elas geram também o que a gente chama de smart money, né? Que é a questão da inteligência que essas startups, quando se conectam lá, vão ganhar. Porque você potencializa muito rápido a disseminação do conhecimento daquele produto, que pode entrar em grandes organizações de uma maneira mais rápida. Então, eu acho que o ecossistema está se organizando, né? E eu acho que daqui para frente a tendência é que você tenha startups cada vez melhores, porque a régua está subindo e essa coisa vai se autorregulando, né? E aí as taxas de sucesso vão melhorar e eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Dificilmente a gente vai perder isso como um meio de novos negócios, né? Os jovens sonham em ser empreendedores, né? Verdade, verdade. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso programa, então eu vou querer saber agora mais sobre o Fábio como pessoa. Nas horas vagas, o que é que você gosta de fazer? Colecionar arte, a gente já sabe que é uma coisa que você gosta muito, mas existe outras coisas que você gosta de fazer quando você está em casa, quando você está livre, né? No seu tempo livre, melhor dizendo?
Eu gosto bastante de andar, de fazer, praticar exercícios, né? Tudo moderadamente, mas gosto bastante de fazer exercícios e tudo. Gosto de ler, tenho lido bastante, até em função uma metodologia que eu fui em busca de uma certificação internacional para coaching, né? Que é a Escola de Coaches, e juntamente com a ICF. Isso tem me obrigado a fazer muita leitura voltada a essa atividade. E gosto bastante de ver séries, tenho visto bastante séries também, né? Essa pandemia empurrou a gente para os Netflix, né? E os E streamers, tem né? muita coisa interessante, muita coisa legal, assim, seja para distrair, como também tem muita coisa que gera boas reflexões, né? Então, em geral, é o que eu tenho feito, fora curtir a família, receber os amigos em casa, que agora tem sido raro, né? Mas Bacana. antes da pandemia é bastante comum você reunir um grupo de 3, 4 casais que Uhum. compartilham aí de um bom papo, um bom vinho, né? Sempre é muito agradável. Bom, aproveitando essa deixa, né, que você diz que gosta de ver série, que está se tornando um leitor mais voraz do que você era, dá uma dica pra gente de algum livro que você acha que faça a diferença na vida de quem está nos assistindo, ou então um livro que tenha te marcado, e uma série, né, já que você nos declarou que está assistindo bastante, o que é que você está gostando de ver por aí? Filme, eu assisti um filme recentemente que eu adorei muito, seja pela inteligência e pela própria estratégia que está implícita no filme, que chama Um Contratempo, que está no Netflix, inclusive. É um filme espanhol, achei sensacional. Sabe, aquele filme que você fica tentando entender a dinâmica e o final é completamente inusitado. E série, eu estou assistindo e parece que nunca termina. Séries muito longas eu costumo não achar que vai terminar muito bem, mas essa está conseguindo me segurar já há muito tempo, que chama Billions. E eu gosto bastante dessa série porque ela trabalha muito a questão dos jogos políticos, os interesses que estão entrelaçados, sabe, dinâmica do poder, tudo isso que no final das contas, o filme sempre tem um pouco de ficção, Uhum. mas se você fizer uma abstração lá, você vai ver que tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? Em camadas diferentes, mas é uma coisa muito interessante de se ver. E um livro, eu estou lendo agora, até em função também do curso que eu estou fazendo, e eu também já tinha ganhado esse livro de uma colega minha, que foi diretora de RH, Simone Navarro, chama-se Sincronicidade. E esse livro é muito interessante, principalmente para CEOs, né, pessoas que estão ou têm pretensão a isso, porque apesar dele tentar dar um olhar para essa coisa solitária, né, essa individualidade, é importante que, independente das empresas, os executivos precisam ter um propósito, né, precisa ter uma missão, né, a importância que ele, por que ele está lá, né, qual que é o papel dele naquele momento, por que ele pode fazer a diferença, mas não perder principalmente a conexão, né, porque eu acho que parte do problema hoje no Brasil e no mundo é que parece que as pessoas acham que não há conexão nas coisas, e tudo há conexão, né? Então, a cada decisão que a gente toma, principalmente para quem tem poder, essas decisões elas são correlatas, né? Elas estão reverberando de alguma forma. Então, é importante que cada vez mais, né, as lideranças tenham essa consciência dessa conectividade, né? E seria ótimo se, ainda que por energia, né, essas coisas se conectassem, né? É muito legal, um livro muito interessante. Bom, Fábio, mais uma vez eu gostaria de te agradecer por você ter aceito aqui o nosso convite, de ter compartilhado com a gente um pouquinho sobre a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, Margarida, pela oportunidade, pelo espaço aí de a gente poder falar um pouquinho. Também ao Conselho Regional, que eu faço parte, né? Então é um privilégio poder, de alguma maneira, contribuir aí com conteúdos para os administradores em geral, principalmente para quem está chegando, né? Então, obrigado e parabéns aí pela entrevista e pelo programa. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM.co. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações e, claro, de deixar o seu like se você gostou dessa entrevista. Nos siga nas redes sociais. Até a próxima!